Vamos lá, exercício 6. Nós estamos no capítulo 19 de Matemática 1. Em um escritório há dois porta-lápis. O porta-lápis A com 10 lápis e dentre os quais 3 estão apontados. E o porta-lápis B com 9 lápis, com 9 lápis, dentre os quais 4 estão apontados. Um funcionário retira um lápis qualquer ao acaso do porta-lápis A e coloca no porta-lápis B. Então, eu vou pegar um daqui e vou colocar aqui. Novamente, ao acaso, ele retira um lápis qualquer do porta-lápis B. A probabilidade de que esse último lápis retirado não tenha ponta é igual a... Primeiro setor, vamos lá. Primeiro caso, se o primeiro lápis que ele retirar de A for apontado, a gente tem quantas chances? 3, num total de 10. Então, eu coloquei aqui um lápis apontado. Para mim retirar um lápis que não seja apontado, vamos pensar. Agora fiquei com quantos lápis apontados? 5. E um total de 10. Então, eu quero que vocês percebam isso. Ó, eu tenho A, tenho B. A primeira chance, eu tenho 3 lápis apontados, num total de 10. Aqui eu tenho 9 e 4 lápis apontados. Eu vou retirar um lápis daqui. Então, a primeira que a gente fez é, se ele for apontado, que é 3 décimos. Então, vem mais um lápis apontado aqui e aqui um lápis. Qual a probabilidade de eu não tirar um lápis apontado daqui? Vai ser 5, porque eu tenho 10, 5 são apontados, 5 não são. Então, vai ser 5 num total de 10. Isso, cortando, vai dar 1/2, vai dar 3 sobre 20. Ou, depois eu acho que a gente pode fazer, vamos fazer assim, 3 sobre 20. Tá. E se o lápis não for apontado? Tá bom. Eu tenho A e tenho B. Vou apagar aqui, vamos fazer agora. Se ele não for apontado, então eu vou tirar um lápis de A. Eu tinha 3 apontados, um total de 10. Peguei um. Aqui eu tinha 4 apontados, um total de 9. Tirei um que não é apontado. Se ele não é apontado, são 7 chances em 10. Vezes, passei para cá um que não é apontado. Aumentou um aqui. Então, agora eu tenho quantos que não são apontados? Eu tenho 6 em 10. Porque, gente, ó, foi um para cá que não é apontado. Então, eu tinha 4 apontados e 5 que não eram. Veio um que não era, completou 10, então eu fiquei com 6 sobre 10. Simplificando isso aqui por 2, vai dar 3 quintos. Então, vai dar 21 sobre 50. Qual dos dois casos que eu vou ter? O primeiro ou o segundo? Vocês viram o que eu falei? O primeiro ou o segundo. Se a gente usa o ou, a gente vai ter que somar. Então, eu vou somar 3 20avos mais 21 50avos. Aqui o MMC vai dar 100.
100 dividido por 5, 3. 100 dividido por 25, vezes 3, 15. 100 dividido por 50, 2, vezes 21, 42. 15 mais 42 vai dar 57 sobre 100, que é 57%. Mas aí ele me deu na decimal, 0,57, que é a alternativa B. 7. Dois atiradores, André e Bruno, disparam simultaneamente em um alvo. A probabilidade de André acertar o alvo é de 80% e de Bruno acertar o alvo é de 60%. Se os eventos André acerta o alvo e Bruno acerta o alvo são independentes, a probabilidade de o alvo não ser atingido é... Gente, se 80% é de atingir, quanto é de não atingir? 20%. Se aqui é 60%, aqui vai ser 40%. Se são independentes, o que a gente tem que fazer? A gente tem que multiplicar os resultados. 20% vezes 40%. 2 corta com 2. Então, eu vou ter 8 sobre 100. Vai dar 0,08. 0,08, ou seja, 8%, tá? Achei que estava em decimal. Alternativa A. Isso bem básico. Exercício 8. Vamos lá. O enunciado é para os dois. Em um curso de computação, uma das atividades consiste em criar um jogo de memória com 6 cartas. Ele me mostrou 2 retângulos, 2 triângulos e 2 círculos. Inicialmente, o programa embaralha as cartas e apresenta as viradas para baixo. Em seguida, o primeiro jogador vira 2 cartas e tenta formar um par. 8. Suponha que o primeiro jogador tenha virado as 2 cartas mostradas a seguir, esta e esta. Como não foi feito par, o programa desvira as 2 cartas e é a vez do segundo jogador que utiliza a seguinte estratégia. Ele vira uma das 4 cartas que não foram viradas pelo primeiro jogador. Se a carta virada for um quadrado ou um triângulo, ele certamente forma um par, pois sabe onde está a carta correspondente. Caso contrário, ele vira uma das outras 3 cartas que ainda não foram viradas. A probabilidade que o segundo jogador forme um par usando essa estratégia descrita é... Então vamos lá. Ele virou essa e essa. Não são pares. Desvirou. Aí o segundo jogador vai jogar. Aí ele vai virar uma dessas 4. Se ele virar e aqui tiver um quadrado, um retângulo, acabou. Porque ele sabe que o par é esse. Se ele virar essa e for um triângulo, acabou. Porque aí ele sabe que o par é essa. Agora, e se ele virar esta primeiro? Se ele virar essa primeiro, aí ele sabe que o resultado vai estar entre essas 4 casas, entre essas 3, tá? Essa e essa. Por quê? Porque aqui eu não tenho círculo. Então, ele tem 2 chances de acertar na primeira. Acertar na primeira virada. Acertar na primeira virada, então ele vai acertar. Ele vai... Tem quantas chances? 2
porque eu tenho ou quadrado ou triângulo, 2 chances em 4. É a chance que ele tem de acertar na primeira. E na segunda virada? Na segunda virada, ele vai virar a primeira carta. A primeira carta, ele tem aqui quantas chances? Ele tem 2 chances em 4. Ou seja, na segunda, ele não acertou nenhuma dessas, tá? Então, ele jogou nessa. Ele tem 2 chances num total de 4. E para acertar a próxima, ele vai ter apenas uma chance, só que agora num total de 3. Aqui eu vou ter 2/4, dá para ficar 1/2. E aqui eu vou ter 1/2, dá para ficar 1/6. Vai acontecer uma coisa ou outra. Então, eu vou ter 1/2 mais 1/6. Daqui eu vou tirar 12, dividido por 2, 6. 12 dividido por 6, 2. Isso vai dar 8/12. Simplificando por 4, vai dar 2/3. 2/3, alternativa C. Então, aí eu tenho a primeira. E a letra, esse aqui é o 8. E o 9? O 9 é ligado ao mesmo exercício. Qual a probabilidade que o primeiro jogador forme um par em sua primeira tentativa? Quantos pares a gente tem? Vamos lá, ele virou uma carta, tá? Ele virou uma carta. Vai ter que virar a certa depois. Quantas cartas que formam par com essa? Só uma. Uma no total de quantas? Eu tinha 6. Uma eu já virei. Então, eu tenho uma chance em 5. Então, isso vai dar 1/5. 1/5, alternativa D. A primeira dá um pouquinho mais de trabalho, a segunda é básica. 10. Um estudante de economia precisa escolher exatamente 2 dentre 3 disciplinas eletivas, que são econometria, microeconomia e macroeconomia. A probabilidade dele escolher econometria é a mesma que a dele escolher microeconomia, cada uma igual a 62,5%. A probabilidade dele escolher as duas, econometria e microeconomia, é de 25%. Sendo assim, a probabilidade dele escolher macroeconomia é... Gente, se eu tirar os 25%, que é 0,25, vai dar 0,75, que é 75%, tá? 75%, ele não me deu nem na forma de decimal, nem na forma de porcentagem. Então, eu vou simplificar. Aqui eu consigo simplificar por 5, vai dar, por 5 por 5, vai dar 3 sobre 4. 3/4 eu tenho. Alternativa A. Exercício 11. Em uma caixa existem 10 bolas vermelhas numeradas de 1 a 10 e também 10 bolas verdes numeradas de 1 a 10. Marcos retira 2 bolas da caixa. Qual a probabilidade dele obter 2 bolas com o mesmo número? Gente, aí tanto faz. Ele não me falou se é com ou sem reposição. De qualquer uma das duas maneiras que vocês fizerem, dá o mesmo resultado, tá? Então, não importa o pensamento. Se eu tirei uma bola aqui, ela tá fixa. Qual a probabilidade de eu obter a outra bola com o mesmo número? A outra bola com o mesmo número vai ser... Lembrando que esse 1 é assim, eu tenho 20 bolas. Eu posso pegar 20 bolas de 20.
tá? Essa é a ideia, tá? Por isso que a gente põe 1. Eu vou escolher uma bola. Quantas eu posso escolher? Eu posso escolher 20 de 20. Tá, tirei a primeira. Agora eu fiquei com 19. Vou fazer sem reposição. Fiquei com 19. Quantas bolas eu posso tirar que vão ser iguais à primeira que eu tirei? Não tem 2 de cada? Se eu tirei uma, sobrou uma. Isso aqui, 20 sobre 20 corta, dá 1 sobre 19. 1 sobre 19, alternativa B. O mesmo raciocínio a gente pode fazer pensando assim. Aqui eu estou fazendo sem reposição. E se fosse com reposição? Então, eu vou ter combinação de 20 bolas, 2 a 2. Vai ser 20 fatorial, 18 fatorial, 2 fatorial. 20, 19, 18. Corto esse com esse, aqui vai dar 2. 20 dividido por 2, 10. 10 vezes 19, 190. Tá, o total de probabilidade que eu tenho de eventos é de 190 possibilidades. Vou tirar 2 sem reposição. Então, eu tirei a primeira e já tiro a com reposição. Eu tenho que tirar 2 bolas. Então, na realidade, quantos conjuntinhos de bolas eu vou ter? Se são 20, eu vou ter 10 conjuntos de bola. Então, aqui vai ficar 1 sobre 19. Mesma coisa? Mesma coisa. Só que vocês perceberam que dá um pouquinho mais de trabalho. 12 exercícios de Enem. Uma loja acompanhou o número de compradores de 2 produtos, A e B. Eu tenho o produto A e tenho o produto B. Durante os meses de janeiro, fevereiro e março. Aí obteve um gráfico. A loja sorteará um brinde entre os compradores de A e outro entre os compradores de B. São 2 produtos, então são totalmente independentes. Se são independentes, multiplicação. Qual é a probabilidade que os 2 sorteados tenham feito suas compras em fevereiro de 2012? Qual o total de compradores de A? Somando todos de A, a gente vai ter 100 e de B, 120. Qual a probabilidade dele ser de fevereiro? O A, 30 sobre 100 e o B, 20 sobre 120. Aqui vai dar 3 décimos e aqui vai dar 2 dozeavos. Até para simplificar mais. 3 décimos vezes 2 dozeavos. Isso vai dar 6 sobre 120, que vai ser 1 sobre 20. 1 sobre 20, alternativa A. Um exercício bem simples, tá? E de Enem, né? Isso que a gente gosta de ver. Exercício 13. Um grupo de 8 pessoas deverá ser disposto aleatoriamente em 2 equipes de 4 pessoas. Sabendo-se que João e José fazem parte desse grupo, a probabilidade que eles fiquem na mesma equipe é... Qual a probabilidade total? Eu tenho um grupo de 8 pessoas e eu quero formar grupos de 4. Então, esse é o evento total. 8 fatorial, 4 fatorial, 4 fatorial. 8, 7, 6, 5, 4. Cortei com 4. Aqui eu tenho 4, 3, 2, 1. 8 dividido por 4 dá 2. 3 vezes 2, 6. Isso vai dar 70. Então, o total de elementos que eu tenho é 70.
Qual a chance dos dois estarem juntos? Então, vou ver, os dois estão juntos aqui, é certeza. Então, eu tiro eles do grupo. Então, meu grupo já não tem mais 8. Agora, meu grupo tem quantos? 6. Se eu já tenho os dois aqui, qual o nome deles? Deixa eu só ver. João e José. Aqui eu já tenho o João e aqui eu tenho o José. Mas, sobraram quantas vagas? Sobraram 6 pessoas para 2 vagas. Vai ficar 6 fatorial, 2 fatorial, 4 fatorial. Isso vai dar 6, 5, 4. Cortou. 30 dividido por 2, 15. Porém, gente, são quantos grupos? São 2 grupos. Então, tanto pode ser uma equipe quanto outra. Então, lembrando, são 2 equipes. Então, eu vou ter a possibilidade de ter os dois juntos numa e na outra. Então, não são 15 possibilidades, são 30 possibilidades de estarem os dois juntos. Então, a minha probabilidade geral vai ser 30 num total de 70. 3 sobre 7, não, ele deu a divisão. 3 dividido por 7 vai dar 0,43. 0,43 é superior a 0,4, inferior a 0,45. Alternativa D. Exercício 14. Uma prova de matemática contém 8 questões, das quais 4 são consideradas difíceis. Nossa, gente, nunca é isso. Tenho 4 difíceis, geralmente são todas fáceis. Cada questão tem 4 opções. Então, eu tenho 4 opções, ou seja, a letra A, B, C e D, tá? É isso que ele tá querendo dizer. Eu tenho 4 opções. Se uma pessoa marcar aleatoriamente uma opção em cada uma das questões difíceis, então em 4 questões, podemos afirmar a probabilidade dela errar todas as questões difíceis, a possibilidade de errar, a probabilidade de errar. Ele tá falando de errar. Tá bom, gente. Qual a probabilidade de eu errar? Só tem uma certa. Então, a probabilidade de errar é 3 em 4. Isso vai acontecer em quantas questões? Em 4. Então, é 3 à quarta vezes 3 à quarta vezes 3 à quarta vezes 3 à quarta. Ou seja, 3 à quarta elevado à quarta. Aqui vai me dar 9, 27, 81, 16 vezes 16, 256. Então, aproximadamente 0,31. Então, a probabilidade de errar todas as questões está entre 0,3 e 0,4. Alternativa D. Exercício 15. Uma pesquisa em um segmento populacional registrou o número de filhos por mulher. Em uma comunidade, à época da pesquisa foram consultadas 1.200 mulheres, revelando uma distribuição conforme mostra um gráfico. Observe que o gráfico informa o número de filhos por mulher e a porcentagem correspondente de mulheres com esse número de filhos, exceto na faixa correspondente a 5 filhos. Com essas informações, calcule a probabilidade de uma mulher escolhida ao acaso ter 3 filhos ou mais. Tá, 3 filhos, a gente vê aí 20%. 4 filhos, 15%. Aí eu vou ter que somar todos, tá? Quando eu somar todos, eu vou ver que a soma geral vai dar 94%.
2%. Isso significa que o que está faltando, que é o de 5 filhos, é relativo a 8%. Somando 20 mais 15 mais 8, vai me dar 43%, que é a alternativa C. Então, a única coisa nesse exercício era que eu soubesse que a soma de todos dá 100 e que está faltando quanto para completar 100? 8, que é justamente do de 5 filhos. Acabamos mais um.